A trama sobre o período que o imperador Pedro II governou o Brasil, nos tempos do imperador, apesar da bela representação estética da época, apresenta uma certa falha notável na construção de alguns personagens. Espera-se que uma novela, que é uma obra grande por conter muitos capítulos, construa bem seus personagens de acordo com os acontecimentos que os moldam dentro da trama, e ou mostrar de forma convincente o porquê de terem alguma personalidade ou caráter específicos. Já nos primeiros capítulos da novela, Pilar, uma jovem nordestina que é filha de um fazendeiro, mostra um desejo exacerbado em se formar em medicina na Faculdade de Salvador. Porém, nesta época imperial do Brasil, as mulheres não eram aceitas a ingressarem nas faculdades de medicina. Pilar vive dizendo e repetindo por inúmeras vezes: "Vou ser a primeira médica do Brasil". Sua convicção em realizar esse sonho é compreendida pelo público por ela tanto repetir essa frase e pelas decisões que tomou para correr atrás do seu sonho. Como sua mãe já é falecida, sua família é composta apenas por seu rígido pai e sua irmã caçula, por quem tem muito afeto. Ela morou a maior parte de sua vida em um convento de freiras e lá teve seu primeiro contato com algumas técnicas medicinais. Depois que voltou a viver na fazenda, todas as vezes que expressava sua vontade em se tornar médica, era contrariada pelo seu pai. Ele é um homem com pensamento retrógrado e não entende nem aceita que sua filha, que acha que deve se casar e formar uma família, queira ir para a faculdade e posteriormente trabalhar. Pilar, escondido de seu pai, vai à faculdade para tentar a prova de admissão, mesmo sabendo que lá não aceita alunas mulheres. Embora tenha acertado todas as perguntas diante dos professores, ela acaba sendo surpreendida e impedida por seu pai de pelo menos tentar convencer os professores que seria uma aluna dedicada e convicta a ser uma médica. Já aí notamos uma certa falha na construção desta personagem, pois não é mostrado o porquê de Pilar ser uma menina que tem um conhecimento avançado, mesmo sem ter tido nenhum contato com a medicina propriamente acadêmica anteriormente em sua vida. Talvez seria muito mais eficiente ter mostrado uma evolução gradativa, o que a tornaria muito mais forte na trama, além de se tornar mais convincente ao telespectador. Com a iminência de ser obrigada pelo seu pai a se casar com um fazendeiro, Pilar foge. Ela sacrifica uma mulher escravizada, disfarçando-a como sendo ela no exato momento do casório, pessoa que provavelmente sofreu alguma punição, e deixa sua irmã sozinha, à mercê das impropriedades que seu pai poderia cometer a ela. Pilar não pensa nas consequências de suas ações para conseguir o que quer, algo que até é considerável válido para identificar o tamanho de sua ambição, além de mostrar outras facetas de sua personalidade. Seu primeiro contato com a cura de uma pessoa foi quando ela coincidentemente encontra Samuel, homem que tornaria seu grande amor, ferido no meio do caminho. Depois de sua fuga para o Rio de Janeiro, ela busca outras formas de ingressar na faculdade, como pedir pessoalmente ao imperador uma ajuda. Porém, Pilar se depara com um preconceito machista, mesmo na grande cidade em que se encontra a corte, pois não era comum naquela época mulheres expressarem vontades em seguir uma carreira definida por elas mesmas. A problematização da construção de sua personagem se encontra justamente em uma espécie de forçação dos autores em transformar Pilar em uma pessoa determinada apenas por ser determinada, sem mostrar muitas razões do porquê. Em um período da nossa história em que as mulheres nem sonhavam em ter grandes profissões, é difícil imaginar que uma menina que cresceu nesta sociedade querer uma coisa quase que inatingível, sem haver um grande background de motivação mais orgânica e ou o porquê da origem de seu sonho. Em outras palavras, a impressão que nos é dada é que um dia Pilar acordou querendo virar médica e ficou repetindo essa frase como se fosse um bordão. Algo que poderia ser eficiente seria ter mostrado ela tendo uma referência de mulher forte no convento onde viveu, ou ter sofrido ou passado por alguma experiência em que ela compreendesse a importância da medicina e despertasse nela uma vontade genuína de contribuir com a cura das pessoas. Como novelas de época muitas vezes são propensas a mostrar a vida das mulheres de uma forma insensível, levando em conta a realidade como as mesmas eram tratadas antigamente, nos tempos do imperador, a falha encontra-se em levantar uma bandeira, moldando a personagem Pilar
especificamente para ser uma figura de mulher forte no século XIX que quer atingir seus objetivos em uma sociedade totalmente machista. Por que ela quer tanto se tornar médica? Qual o seu maior desejo depois que conseguir se formar? Que tipo de pessoa ela mais quer ajudar depois que virar uma profissional da medicina? A deficiência na sua construção é principalmente por essas perguntas não serem respondidas de forma natural, mostrando uma evolução orgânica da personagem, o que é importante em qualquer história, independente de qualquer outra coisa. Maria Augusta Generoso Estrela. Nascida em 1860 e filha de portugueses, é a primeira médica brasileira registrada no Brasil. Ao contrário de Pilar, seu pai sempre prezava pela educação da filha e a encorajava a realizar seus sonhos acadêmicos. Sendo assim, ela teve uma boa educação adquirida em ótimos colégios. Depois de passar alguns meses em Portugal em suas férias, conheceu mulheres que a inspiraram em uma escola onde estudou por lá durante sua estadia. Na viagem marítima de volta ao Brasil, seu navio, surpreendentemente, sofreu um acidente, o que deixou várias pessoas feridas com a necessidade de ajuda. Maria Augusta, apesar de ser uma criança de 13 anos, socorreu com intervenções de primeiros socorros muitos passageiros e outros membros da tripulação sem hesitar. Além de ter sido bastante homenageada quando chegou ao Brasil, seu ato repercutiu internacionalmente. Quando completou 14 anos, voltou para o internato onde estudava. Em um certo dia, ao realizar suas leituras de rotina, leu um artigo de uma revista americana contando a história de uma moça que havia concluído o curso de medicina em Nova York. Com essa nova inspiração, decidiu lutar para ser uma médica. Assim como a jovem do artigo, conseguiu ingressar na faculdade de Nova York e formou-se com a ajuda financeira direta de nada mais, nada menos que do imperador Pedro II, quem a admirava muito. Como não havia nenhuma mulher formada em medicina no Brasil, Maria Augusta, além de dominar 4 idiomas, inglês, francês, espanhol e alemão, tornou-se a primeira médica do Brasil. Um contexto amplo devido às experiências vividas, evolução gradativa e motivação impulsionada pelo seu talento aos estudos. A história de Pilar em Nos Tempos do Imperador seria muito mais rica se fosse contada baseando-se mais na história real da primeira médica do Brasil, Maria Augusta. Apesar dessas insuficiências em sua construção, é válido dizer que é muito importante introduzir personagens que levam as pessoas a conhecerem a história de grandes pessoas históricas do nosso país, principalmente a de grandes mulheres, que muitas vezes são apagadas ou não tão prestigiadas como deveriam, em consequência das narrativas muitas vezes serem contadas exclusivamente pela visão dos homens. Obrigado por chegar até o final deste vídeo. Se gostou do conteúdo, por favor, dê uma curtida. E não esqueça de apoiar este canal com comentários e com a sua inscrição, para que mais pessoas possam ver este tipo de conteúdo sobre análise de novelas. Muito obrigado!